Aleluia. Você pode dizer isso mais uma vez? Jesus, Jesus, eis-me aqui. Vivemos para o teu louvor, Jesus. Nome sobre todo nome, eis-me aqui, precioso Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigada porque nós temos você, um Pai que é tão bom, Senhor. Obrigada porque, Senhor, nós já cantamos tantas verdades. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é a força, o poder que habita em nós. Nós te damos graças pelo precioso nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Nós nos rendemos a esse nome, nós nos rendemos à sua vontade, nós nos rendemos, Senhor, a tudo aquilo que você tem para as nossas vidas. Pai, nós cantamos o que nós podemos te dar e nós te entregamos, Senhor, a nossa confiança, nós te entregamos, Senhor, a nossa fé em você, nós te entregamos, Senhor, o nosso amor, nós te entregamos, Senhor, a nossa perseverança. Nós dizemos, Senhor, nós não desviaremos, mas permaneceremos firmes rumo a tudo aquilo que você mesmo tem proposto para nós. Nós te damos graças e dizemos: você é bom, você é bom, você é bom, lindo Jesus, você é bom. Amém. Você concorda? Pode dizer amém. Aleluia. Obrigada, gente. Pessoal, que alegria. Fica à vontade, você pode sentar. Você está na sua casa, não é? Pronto, pastor, tá bom o som aí? Se tiver alto, vocês organizam. Tudo bem, gente? Então tá bom, eu também estou me sentindo muito bem. Então, como o irmão já me apresentou, meu nome é Daiane, e você já percebeu que o meu sotaque não é daqui, não é, gente? Não fica muito difícil de perceber isso, e eu costumo brincar, eu falo sim, porta, portão, porteira, mas não se atente a isso, atente na palavra, porque ela é verdadeira. Amém? Então não fica pegado no sotaque, eu tento melhorar, mas lá em casa só mesmo meu filhinho tá ganhando, ele já fala vermelho, verde, oxe. Então tá dando tudo certo. Aos poucos a gente vai se aculturando. Tudo bem, gente? Eu sou paulistana. Cheguei de São Paulo, aqui em Campinas, 1 ano e meio, 1 ano e 7 agora. Nós viemos a serviço do Ministério Verbo da Vida. Você é feliz por fazer parte desse ministério? Existe gratidão no seu coração? Então fique pronto, amém, para servir tudo aquilo que o seu pastor precisa, a tudo aquilo que o seu ministério precisa de você. Amém? Nós viemos a serviço do ministério, estamos aqui, estamos felizes. Muitas pessoas perguntam: meu Deus, você saiu de São Paulo e mora em Campinas? Sim, nós somos muito felizes aqui. Amém? Essa é a nossa casa. E falando em casa, eu me sinto em casa aqui com vocês. Quero revelar para vocês que eu também sou ZL, gente. Eu vim da Zona Leste de São Paulo. A minha igreja era Verbo da Vida, Zona Leste, Vila Matilde. Então, eu estou me sentindo muito à vontade. Uma igreja bem animada, afogueada, divertida. Está me lembrando muito de onde eu vim. Amém? Fico muito feliz. Pastor, obrigada pela oportunidade. Você, a Josi. Tá certo? Eu queria honrar a vida do Senhor, comentei com a Tayana, nós viemos de uma igreja de um contexto como a de vocês, uma igreja pequena, e caímos numa igreja tão grande como a sede. Nós permanecemos congregando lá, a pedido do apóstolo Guto, né, para esse momento. E era tão interessante quando a gente chegou, se acostumando a estar no meio da multidão, né? Se acostumando a estar com tantas pessoas, nós nos sentíamos muito acolhidos. Todas as vezes que o Senhor dirigia o culto, trazia uma palavra, existe amor, pastor, na simplicidade, e isso alcançou a nossa vida. Amém? Foi um tempo curto, mas eu queria agradecer ao Senhor. Amém?
E sabe, gente, a gente precisa honrar os nossos líderes, honrar a visão, ou sugar da unção que está disponível na vida deles, porque um dia pode acabar. Amém. Um dia você pode voar para um outro lugar, ou até mesmo o seu pastor. A gente espera que não, porque ele acabou de pousar aqui, não é mesmo? Mas sugar tudo, se conecta, recebe do que tem da vida dele. Amém. Isso é muito precioso, vai forjar muita coisa em você, para que, treinado numa igreja local, você possa seguir para próximas fases. Amém? Tudo bem? A gente pode apertar os cintos? Então, a gente está nas quintas-feiras Remas, eu sou professora também, do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Quantos aqui já fizeram a escola? Você pode levantar a sua mão? Glória a Deus, que coisa boa. Você que não levantou a mão, seja muito bem-vindo a uma aula. Essa é uma experiência Rema. Amém? Então a gente vai falar hoje, gente, sobre a autoridade do crente. De fato, a gente já está falando desde a hora que esse culto começou. Não é mesmo? Você pode falar assim, ai meu Deus, ela vai falar como chovendo molhado. Mas sabe, nós que estamos aqui debaixo dessa visão, a gente chove no molhado, molha no chovido e a gente permanece falando as mesmas coisas. As palavras que trazem a salvação para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Pronto, agora você já está mais acostumado com a minha voz. Eu estou um pouco rouca, mas vai passar, gente, vai melhorar. E então vamos lá. Eu queria compartilhar com você. Meu marido, ele é o coordenador da editora, né? E ele é bem engraçado, assim, na maneira que ele lida. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, vocês são tão diferentes, né? Na característica. Pastor, ali é a hora mesmo, né? Não é contagem. Tá, combinado, até as 9? Tá, obrigada. Importante saber, né, gente? E aí eu estava falando do meu marido, não é? Ele é um cara bem leve, ele é bem divertido. E aí, ainda que a gente seja assim, lá em casa a gente costuma cuidar do nosso filhinho à moda antiga. Eu fui criada numa família bem tradicional. Para namorar lá em casa, tinha que pedir para o pai, tinha toda uma formalidade. E eu fui sair sozinha com um rapaz no carro para namorar, de fato, já com o meu marido, que já era o pretendente a ser o meu marido. Meu pai era bem cuidadoso, ele tinha 3 meninas, o pastor tem mais, né? E aí, ele era muito cuidadoso, né? Em proteger, em cuidar. E ele veio do sítio também, meu pai, de uma criação muito tradicional, e a gente chama meu pai de Senhor até hoje. Sabe, essas questões de autoridade, submissão, de honra, que está um pouco perdido nessa geração. Você não acha também? Não está perdido? Às vezes hoje a gente olha os jovens, as crianças, todo mundo falando de qualquer jeito com todo mundo, mas eu ainda chamo meu pai de Senhor. As pessoas acham até estranho quando vê, porque ele não é tão velho assim, não é? Mas a gente cresceu com esse princípio de honra. Meu pai falava que a gente precisava falar dessa maneira. E lá em casa a gente é muito leve com o Bruno, o Samir é muito divertido, muito brincalhão. Mas eu acho bem interessante uma expressão que ele usa com o Bruno, quando o Bruno quer insistir em fazer algo diferente. O Bruno tem 4 anos, já está cheio de vontade própria, e aí ele fala assim, Bruno, recolhe isso. E o Bruno fala, eu não quero. E aí ele fala, quem manda aqui? E ele não fala quem manda aqui, gente, no sentido ruim, pejorativo. Ele fala assim, Bruno, quem está dando a voz de comando? Quem é a autoridade nessa casa? E ele sempre, ainda que contrariado, muito rapidamente ele responde, papai. Então não tem muita conversa lá em casa, porque a gente tem ensinado o Bruno a respeito do que é autoridade, quem é o cabeça, quem é que tem a voz de comando. Quando o papai não está, a mamãe tem a autoridade. Mas quando o papai está, ele responde rapidamente, quem manda aqui é o papai. Amém, gente? Isso é autoridade. Ele está crescendo, consciente que existe uma voz de comando. Ele sabe que quem está em autoridade tem a voz de comando. Amém? Você pode abrir comigo em Lucas, por favor, no capítulo 10, versículo 19. A gente vai falar a respeito de autoridade, como eu disse, já foi citado várias coisas aqui enquanto o culto começou, mas eu vou falar alguns versículos para você nessa noite para fundamentar coisas que talvez você até já saiba, mas para você ficar ainda mais firme, amém?
Glória a Deus. E lá ele diz, Jesus diz, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Você sabe que quando Jesus está mencionando aqui a respeito de serpentes e escorpiões, ele está falando mesmo do poder do diabo. Ele está falando de demônios, espíritos malignos e todas as suas hostes. O que é hostes? Vamos resumir assim, tudo aquilo que é ruim, que vem do inferno. Amém? Fica mais claro assim? E sabe, a gente precisa entender, gente, por meio desse versículo, que nós precisamos tomar a consciência da autoridade que nós temos. Jesus disse, eis aí vos dei autoridade. O crente que compreende de forma plena que o poder de Deus é a seu favor, ele pode usar a sua autoridade contra o inimigo destemidamente. Amém? Eu quero falar com você um pouquinho sobre o conceito de autoridade. Eu vou dar para você duas definições. Autoridade é o poder delegado. Simples esse, não é? Autoridade, poder delegado. Então, quando ele fala papai, ele já sabe com quem está no comando. Amém, gente? E aí, o dicionário Vine fala, autoridade é o poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. A vontade e ordem desse que tem o poder deve ser obedecida pelos outros. Amém? Um bom exemplo de autoridade, bem fácil da gente entender, é um policial num trânsito, onde o tráfego está bem circulado, bem intenso. Tá certo? Você está andando numa rodovia, por exemplo, se o policial sinalizar com a mão, você já sabe que você deve parar. Aí eu te pergunto, o policial, ele usou da força dele para fazer você parar? Você para porque você sabe que naquele policial, naquela pessoa está investida a autoridade do poder e o poder do governo que ele representa. Então ele não precisa usar de força para usar de autoridade. Ele sabe que ele está investido de autoridade quando ele levanta a mão. Nós, os cidadãos que não estamos investidos dessa mesma autoridade, cedemos a ele. Não é assim, gente? Assim é a vida do crente. Quando nós temos a plena consciência da autoridade que nós temos, quando o diabo começa a querer fazer a festa na nossa vida, nós podemos levantar a nossa mão no nome de Jesus e dizer a ele, pare, saia daqui. Existe uma autoridade investida na minha e na sua vida por causa de Jesus Cristo. Amém, queridos? Olha, bendito seja Deus, porque existe uma autoridade em nós que foi investida pelo Senhor Jesus Cristo. Olha lá, em Efésios 6:10, só para fundamentar, ele fala, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele fala, olha, seja fortalecido no Senhor e não na sua força. Amém? Lembra que nós falamos do exemplo do policial? Você não vai fazer força. Você carrega a força do governo que você representa. Amém? E em 1 João 4,4, ele diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Sabe, a gente precisa manter a consciência de que o valor da nossa autoridade, ela repousa sobre o poder que está por detrás da nossa autoridade. Não depende de você. Você pode confiar no poder que está de trás da autoridade que te foi confiada. Amém? E nós recebemos essa autoridade, eu não falei, olha, é por causa de Jesus, é porque você usa o nome de Jesus. E nós recebemos essa autoridade quando nós nascemos de novo. Amém, querido? Todo crente nascido de novo, ele vem com uma bagagem, ele herda o nome de Jesus Cristo para a vida dele.
Acontece que muitas pessoas, elas aceitam a Jesus e elas não têm a revelação completa a respeito de tudo que vem no pacote da salvação. Não é? O nosso irmão não estava falando. Quando, por causa do sacrifício de Jesus, veio um pacote de coisas juntos. E a autoridade está inclusa nele. Por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Por causa da obra da redenção. Você recebeu autoridade. Amém, querido? E como tudo isso começou? Tudo bem, eu recebo hoje isso pelo novo nascimento. Mas sabe, isso sempre foi o plano de Deus para o homem. Amém, querido? Em Gênesis 1, 26 a 28, Deus está criando o homem e ele fala, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis, e ele vai falando, e ele fala, e Deus abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Amém? Ele diz, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tem duas palavras aqui que quando Deus fez o homem, ele falou, olha, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e a gente vai fazer ele parecido com a gente. Era isso que ele estava querendo dizer. Então você vai ter a característica de domínio e você vai poder também sujeitar. Sujeitar, querido, para facilitar para você, significa subjugar, dominar, forçar, manter dominado. E dominar também significa governar, ter domínio, dominar e submeter. A palavra diz em Salmo 8, dos versículos 3 a 5, tudo bem se você não conseguir abrir tudo, se você quiser anotar, você pode conferir depois na sua casa, e melhor, você pode conferir quando você se matricular para participar de uma aula do Rema completa. Amém? E ele vai falar que o homem foi posto sobre todas as obras das mãos do Criador. E o salmista está falando, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Sabe, gente, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele falou, eu quero fazer um homem que domine o mundo natural, porque o mundo espiritual, eu já sou o cara, eu já domino ele. Então ele criou todo mundo durante os primeiros dias da criação. Aí ele cria o homem, e quando ele cria o homem, ele fala, olha, eu fiz tudo isso para você. Domine, frutifique, produza. Amém? Às vezes a gente tem, gente, uma ideia de que Deus fez Adão para ele ficar deitado numa rede no coqueiro celestial. Não é verdade? Mas quando Deus fez Adão, ele tinha muito o que fazer. Ele foi dar nome para bicho, ele tinha que frutificar, ele tinha que multiplicar mesmo, ele tinha que fazer menino, ele tinha que fazer um monte de coisa. Porque Deus não fez ele para ficar parado. Deus criou ele para exercer domínio sobre as coisas, para sujeitar todas as coisas que foram criadas. Deus criou o mundo e deu de presente para o homem. Amém, queridos? E não só deu de presente, mas ele investiu o homem de autoridade. Essa foi a grande ideia de Deus. Em outras palavras, Adão ele foi feito um governador desse mundo. Amém? Você consegue entender isso? Glória a Deus, que coisa boa. Deus entregou a terra para o homem governar. Lá em Gênesis 2,15, eu falei para você, eu vou só retomar para te fundamentar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Em Salmo 115, 16 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao filho dos homens. Amém, queridos? Mas você sabe... Não é mesmo? Continuando a história, a gente vai falar um pouco rápido sobre isso, que o homem entregou esse domínio para Satanás. Quando o homem, queridos, ele aceita ir contra tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para ele cede para o pecado. Ele se faz servo do pecado e entrega para Satanás a autoridade que lhe foi dada. Por causa do pecado. Ele se torna escravo do pecado.
E ele perde a autoridade que Deus tinha dado para ele de governar e de ter domínio aqui nessa terra. Amém? Como é que o homem perdeu essa autoridade? A Bíblia fala, queridos, que Satanás, ele é chamado de Deus deste século. Não é mesmo? Você já leu sobre isso? Em 2 Coríntios 4:4, fala assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quando o homem, queridos, em Gênesis 3 é relatado que ele foi seduzido pelo diabo e pecou, ele se tornou um escravo do pecado. E ali ele perdeu a autoridade e o domínio que foi confiado para ele. A gente vai ver um pouco mais disso ao longo do que a gente foi estudando hoje. Tudo bem, gente? Então, a Bíblia, ela é clara em afirmar que todo o universo pertence ao Senhor. Mas a terra, ele tinha colocado o homem como regente. O homem peca e entregou esse domínio para Satanás. Tudo bem até aqui? A gente está construindo um caminho, tudo bem? Agora, a gente falou que a grande ideia de Deus foi mesmo fazer o homem como o grande governador desse mundo. Não é isso, gente? E uma coisa que a gente sabe, a gente já ouviu nossos avós dizendo, coisas assim, é Deus não volta atrás da sua palavra. Não é, gente? Deus não volta atrás. E a gente já ouviu isso tantas vezes e a gente esquece que esse é um conceito verdadeiro para tudo que ele mesmo criou. Não é? E da mesma maneira, como ele no princípio criou todo mundo para que o homem governasse e o homem pecou e entregou esse domínio para Satanás, Deus providenciaria um novo homem que colocaria em ordem de novo todas as coisas e resgataria essa autoridade de volta para o homem. Amém, gente? Uma vez que Deus deu o domínio ao homem, ele respeitou um princípio estabelecido por ele mesmo. Ou seja, o homem perdeu aquilo que ele tinha dado. Logo, respeitando o princípio de Deus, um homem viria para retomar aquilo que Deus havia criado e dado para ele mesmo. Amém. Gálatas 4:4 fala assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Quem era esse filho? Jesus, nascido de uma mulher, feito homem. Amém, queridos? 1 Coríntios 15:45 diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, que é Jesus Cristo, entre parênteses, é espírito vivificante. Amém? Adão perdeu a autoridade pecando, mas Jesus, ele se fez homem e retomou essa autoridade, não pecando e sendo justo. Amém, queridos? Romanos 5:15 fala assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Jesus veio nos resgatar. Amém, gente? Jesus veio retomar o plano original de Deus para o homem. Amém? Mateus 20:28 fala assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio consertar e para trazer de volta o plano original de Deus para o homem. Ele veio retomar para a gente a nossa autoridade. Amém, gente? Por meio da obra da cruz, Jesus derrotou o diabo e seus demônios e retomou a autoridade perdida. Você pode ler comigo Colossenses, no capítulo 2. É bom porque aí você vai acompanhando comigo, não é mesmo? Porque existem algumas coisas que foram as coisas que Deus fez mesmo, que são as maiores, que às vezes a gente custa acreditar. Aí é bom a gente conferindo na palavra dele, não é?
Colossenses 2, 14 e 15 vai falar: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Você pode se alegrar por isso? Glória a Deus. Jesus derrotou o diabo, os seus demônios e retomou para nós a autoridade que estava perdida. Sabe que nos tempos antigos, os reis vitoriosos, um bom exemplo para a gente entender o que foi isso, não é? Porque às vezes a gente lê, o que foi despojou, publicamente expôs ao desprezo? Sabe o que Jesus fez na época dele? Olha o que isso significou quando estava escrito isso. Quando os reis eles venciam uma batalha e eles traziam cativo com eles o rei, o governante de onde eles haviam conquistado, eles vinham arrastando aquele rei e expondo publicamente para mostrar de quem era a vitória. Foi isso que Jesus fez. Ele despojou o diabo, ele expôs publicamente e expôs diante dos 3 mundos, do céu, da terra e do inferno. E ele derrotou o diabo. Amém, gente? É importante a gente declarar que Satanás ele já estava julgado. E a gente sabe que quando nosso Senhor voltar para nos buscar, amém? Você vai? Glória a Deus. Tudo vai ficar resolvido de vez aqui nessa terra. Tudo bem? Satanás já está julgado, o reino dele vai se findar. Só que é importante a gente ressaltar, porque às vezes as pessoas confundem uma coisa. Se for só lá na frente, quando tudo isso acontecer, então será que a gente tem mesmo a autoridade? Não, a gente tem mesmo a autoridade, porque Jesus despojou Satanás do governo sobre os homens e em seu retorno à terra, ele tomará definitivamente o governo deste mundo, ok? Só que e dessa forma, a gente entende que todo aquele que crê em Jesus, ele passa a ser livre do governo de Satanás enquanto está aqui nessa terra. Amém? Você consegue entender isso? Lembra que nós falamos que você recebe uma autoridade quando você nasce de novo? Quando você aceita o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, você, no pacote da salvação, que estava cheio de coisas, você recebeu a autoridade. Então, quando Jesus passa a ser o Senhor da sua vida, ele passa a ser o Senhor da sua vida por completo. Porque o sacrifício dele foi por completo. Ele despojou o diabo. Ele tirou todo o domínio que havia sobre a minha e a sua vida. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Amém? Nós não somos mais escravos do medo. Nós não somos mais escravos do reino das trevas. Não é? Aquele versículo chave que a gente conhece, ele nos transportou do império das trevas espiritualmente, e com a sua vida ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, um reino de luz. Amém? E nesse reino de luz não há trevas. Satanás não tem domínio sobre a sua vida. A sua vida, quando você disse sim para Jesus, ela é inteiramente de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. A Bíblia fala que Jesus recebeu toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra quando ele ressuscitou. A obra foi por completo. Quando ele despojou, ele despojou para o céu, a terra e o inferno ver. E sabe quando ele tomou a autoridade, quando ele ressuscitou? Ele pegou a autoridade mesmo, gente. Mateus 28, 18 fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Filipenses 2, 9 e 10 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo
nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém, queridos? É para que a gente não tenha dúvida mesmo. Ele despojou diante de tudo e ele tomou a autoridade de tudo. Amém, queridos? Eu posso tomar uma água? A gente precisa entender isso por completo. A gente precisa entender que pela morte de Jesus, ele nos livrou mesmo do domínio de Satanás. Não é? Eu não sei você, mas antes eu era de uma outra denominação. E eu não entendia por completo o que era esse sacrifício de Jesus. Porque quando eu lia a Bíblia, meus olhos, eu não recebia a revelação dessa palavra. Então eu vivia correndo com medo do diabo, porque eu não tinha consciente, eu não tinha a consciência que eu estava completamente num reino de luz. Então, ora, estava tudo bem. Eu sou de Jesus. Ora, eu estava correndo do diabo. Mas sabe, queridos, quando a revelação chegou, agora é eu que boto o diabo para correr. Amém, queridos? A gente precisa andar consciente da obra da redenção. Não é? Às vezes a gente precisa mesmo voltar e lembrar daquilo que a gente aprendeu no Rema. Amém? Você que já é graduado? Não é verdade, porque as coisas do dia a dia, as circunstâncias, as pressões e as sugestões do diabo, elas continuam sendo as mesmas desde antigamente. Não muda muito não a sugestão dele, não é verdade? Você vai conversar com uma pessoa que está em depressão, ou, vou dar um exemplo, uma grávida. Aí você fica grávida. É para ser um momento de alegria, não é? Um momento de vida, de festa. E aí, logo no comecinho falam, olha, você vai ter que fazer aquele exame lá da translucência nucal. Não é? Você precisa saber se seu filho está perfeito ou não. Aí o diabo vem com uma sugestão. E se ele tiver um problema? Aí começa. E se? Não é? E aí você vai conversar com outras grávidas, todas elas falam, não é, menina? Não começou a ficar pensando, meu Deus, meu Jesus, essa semana eu tenho que fazer esse exame. Meu Deus, meu Jesus, tem que passar logo essa semana, porque eu preciso saber. E se tiver? E se agora? Mas nós, queridos, precisamos estar conscientes de que reino nós somos, quem é o nosso Pai e o que Ele deseja proporcionar para nós. Não é? Então, quando eu engravidei, não muito diferente de outras pessoas, o diabo também colocou esse tipo de sugestão na minha mente. Mas e se? Ai, meu Deus, e agora? Vocês estão querendo tanto um menino, porque essa família nunca teve um menino, mas já pensou? Mas sabe, queridos, eu falei, Satanás, pode parar. Vai nascer perfeita em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos, queridos, ao longo da nossa vida, muitos anos depois que a gente já terminou o Rema, que a gente já estudou, retomar princípios básicos para que eles funcionem na nossa vida e no nosso dia a dia. Amém, queridos? Não é porque às vezes a gente lê, parece algo distante, mas essa palavra ela precisa ser praticada dia a dia para que a nossa vida seja transformada, para que a nossa mente seja renovada e para que a gente possa perseverar em fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, ele nos libertou do domínio completo de Satanás. Dessa forma, o diabo não tem mais nenhuma autoridade sobre as nossas vidas, pois a maior arma que ele tinha contra nós foi vencida na cruz do Calvário. Não somos mais escravos, não estamos mais em pecado, não estamos mais mortos espiritualmente. Amém? Ele mesmo foi o primeiro que morreu para que nós pudéssemos ter essa nova vida. Amém? Você pode se alegrar com isso? Glória a Deus. A gente falou, ele nos transportou do império das trevas e nos colocou num reino de luz. Amém? E sabe, eu quero abrir um parênteses para você
O Senhor está me inclinando para falar isso nessa noite, porque às vezes a gente está ouvindo tantas coisas, tantos conceitos, fundamentando. Às vezes eu não sei como tem sido o formato das outras ministrações. Às vezes vai parecer mesmo uma aula que a gente está explicando ponto a ponto, não é? Falando alguns versículos. Mas sabe, querido, a gente precisa fazer com que eles sejam práticos na nossa vida. Amém? Senhor, o que é isso? Me transportou do império das trevas. É para que você não ande errando. É para que você não ande como se você ainda estivesse no escuro. É para que você não ande tropeçando. É para que você não ande com medo. É para que você não ande sem consciência de quem você é. Amém? E sabe, você pode pegar um versículo e você começar a confessar todos os dias, baseado naquilo que você está vivendo. Pai, você me transportou do império das trevas, você me transportou para um reino de amor, você me transportou para um reino de luz, então eu não vou errar, eu ando num caminho de claridade. Pai, a sua palavra diz que é você mesmo que endireita as minhas veredas. A sua palavra diz que ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Eu estou no reino da luz, eu vou avançar rumo a tudo aquilo que você tem para a minha vida. Amém? A gente precisa fazer disso, queridos, uma prática na nossa vida, para que quanto mais consciente das verdades da palavra de Deus, mais consciente do poder que nós carregamos, da autoridade que nos foi confiada, a gente esteja bem consciente, sem dar desculpa para pecar, sem dar desculpa para talento, sem ficar dando desculpa do porquê eu não estou conseguindo fazer. Amém. A gente precisa voltar, lembrar sobre aquilo que a gente foi ensinado e confessar para que a gente viva essa vida que Ele deseja. Uma vida boa, a vida de um pai bom, a vida consciente de que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém, gente? Glória a Deus. Em 1 João 5,18, ele fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus por meio de Jesus Cristo o guarda, e o maligno não lhe toca. Então a gente precisa estar muito consciente de que nós estamos libertos da autoridade das trevas. Isso não é um processo, eu estou sendo liberto. Não. Porque eu disse sim para Jesus, porque Ele já fez tudo lá na cruz, a obra foi completa, eu já estou livre do domínio do diabo, eu não preciso viver pecando, eu estou longe de todo o poder e de todo o domínio das trevas. Amém, gente? Glória a Deus. Deus nos fez, queridos, por meio do seu sacrifício, olha só. É aí que a gente vai chegar construindo tudo isso. Então, Deus tinha um plano original para o homem, não é mesmo? De domínio. O homem pecou, mas Deus enviou Jesus para restaurar tudo isso e nos colocar de novo na posição que Ele desejava que o homem estivesse, que era a posição de governo e de domínio. Uma posição de autoridade, não é? Às vezes a gente lê que nós somos constituídos reis e sacerdotes. Quem já ouviu? Quem já leu isso? Queridos, um rei, qual é a posição dele? Autoridade máxima. Nós fomos constituídos reis e sacerdotes. E como é que isso aconteceu? Por causa do sacrifício de Jesus. Estava lá no pacote. Quando Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele. Amém? Em Efésios 2, queridos, nos versículos 4 e 6, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E ele fala: pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. E o versículo continua: e nos fez assentar nos lugares celestiais em
Cristo. Cristo está sentado à direita do Pai e a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou e nos fez sentar com Ele nesse lugar. Amém? Meu Deus! Você está falando isso? Eu estou, não foi ideia minha. Ele nos ressuscitou com Cristo, nos fez, queridos, assentar à direita. Nós estamos aqui, ó. Eu lembrei de um exemplo bem engraçado agora. Eu assisti uma série e o rapaz ele queria falar para o estagiário qual era a posição dele. E aí ele vinha dar uma sugestão, ele dava, aí ele falava, você está aqui, eu estou aqui. Aí passava um episódio, o outro ele falava, ó, eu só fazia assim para ele, ó. O que ele estava querendo dizer? Quem está aqui é o tampa. Quem está aqui está na posição de autoridade. Amém, queridos? Essa é a posição que foi dada à igreja, a uma posição de autoridade. A igreja é o corpo de Cristo, não é mesmo? Quantos aqui já ouviram falar que a igreja é o corpo de Cristo? Amém, queridos. Então, nós estamos sentados lá, o cabeça é Jesus Cristo, nós estamos assentados com Ele. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, então está tudo certo. O cabeça e o corpo estão sentados lá. Amém? Tranquilo para você? Então, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele e agora estamos assentados à direita de Deus. Você pode abrir comigo, por favor, Efésios 1, 18 a 23? Essa aula, queridos, ela é só uma amostra para você entender um pouquinho do princípio da autoridade do crente, tudo bem? Quando você se matricula no Rema, e eu declaro para você que ainda não fez, que você vai fazer, que vai ser maravilhoso, e eu quero perguntar para quem fez o Rema aqui, o Rema mudou a sua vida? Amém. Faz valer o slogan, você conhece, você vive. Depois que você conheceu, a sua vida mudou? Depois que você conheceu essa palavra, você vive de maneira diferente? A minha também. Amém? Então, a gente está explicando bem simplificadamente o que em 7 dias de aula, durante 2 períodos, você vai estudar a fundo cada princípio, ler vários outros versículos para entender mais e mais extensivamente sobre esse assunto. Tudo bem? Então, em Efésios 1, 18 e 23, ele está orando, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e toda potestade e todo poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele transferiu a sua autoridade para a igreja que ficava aqui na terra. Qual é o versículo que nós começamos lendo nessa noite? Quem se lembra? Lucas, e ele fala: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Queridos, Cristo é o cabeça da igreja, nós os crentes compomos o corpo de Cristo. Amém? Você é a igreja?
Você é o corpo de Cristo. E a autoridade que foi confiada a Jesus, Ele confiou à igreja. E nós precisamos fazer essa autoridade perpetuar aqui na terra. Amém. Eu e você, queridos, como igreja, como corpo de Cristo, nós somos um agente do céu. Não é mesmo? Como é que as pessoas vão saber quem é Jesus? Como é que as pessoas vão ver o Pai? Elas precisam ver Jesus em mim e em você. Como é que elas vão ver Jesus quando nós praticarmos as obras que Ele mesmo praticou? Amém. E Ele disse: eis aí vos dei autoridade. Amém. Nesse versículo eu quero destacar com você algo. Ele fala a respeito do nome de Jesus, que foi colocado acima de todo o nome. Não é? Jesus, ele está até sendo bem conhecido nesse mundo, não é verdade, gente? Faz filme, tem novela agora, não é? As pessoas falam até no mundo, meu Jesus! Mas elas não sabem o poder que tem esse nome, mas nós, a igreja, sabemos. E nós precisamos usar esse nome, investindo de autoridade. Lembra que nós estávamos falando a autoridade do crente para quê? Para que o crente tenha uma vida boa. Nós lemos no início que nós herdamos o nome de Jesus por causa do sacrifício dele. E sabe, nós lemos agora que o nome de Jesus está acima de todo nome. Não é? Ele não só despojou, colocou embaixo dos pés, acabou com o domínio e ele falou: olha, vocês podem usar o meu nome. Há poder no nome de Jesus. Amém? E ele disse que é um nome que está acima de todo nome. Aí a gente volta para os exemplos práticos do nosso dia a dia. Dor de cabeça é um nome? O nome de Jesus está acima desse nome. Pobreza é um nome? O nome de Jesus está acima desse nome. Depressão é um nome? O nome de Jesus está acima desse nome. Tristeza é um nome? O nome de Jesus está acima desse nome. Sabe, o seu problema, ele pode ter um nome, mas o nome de Jesus está acima de todo o nome. Amém? A gente precisa resgatar e entender aquilo que a gente está lendo, porque como igreja, a gente tem poder demais. O que a gente precisa, queridos, é usar a nossa autoridade. É assim que o mundo vai ver Jesus na nossa vida. É assim que a gente vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Amém? Você já parou para pensar que existem circunstâncias na minha e na sua vida? Eu levanto a mão primeiro, na minha também. Elas poderiam não ter acontecido se tivéssemos mais consciente a respeito de quem somos, o que temos, o que podemos e o nome e o poder que nós carregamos. Agora, queridos, tudo bem se aquela situação ficou para trás. Hoje nós estamos levantando consciência de novo a respeito de autoridade. Amém? Você tem um nome que você herdou, que você recebeu por adoção, que foi dado para você. Um nome que está acima de todo nome, um nome que já venceu todo o mal. Sabe de uma coisa? Você precisa usar esse nome. Sabe de uma coisa, crente? Você precisa usar a autoridade que tem. Amém? Lembra que eu falei para você lá no começo? O Senhor começou a ministrar comigo isso hoje. Quem tem a voz de comando, querido? Papai! Ele deu a Jesus. Jesus, o nome que está acima de todo nome. Ei, querido, você está no comando. Você tem um nome. Você carrega o poder de um governo. Você não precisa fazer força. Ele já conquistou tudo para você na cruz. Amém. Você é a igreja triunfante. Você não vive. Agora lembra que eu falei para você? Você não está saindo do reino das trevas.
Não, Ele te libertou. A palavra diz que Ele te transportou para um outro reino. E nesse reino você foi investido de autoridade. Você já entrou ganhando. Não é verdade? Olha a vantagem. Você já entrou ganhando nessa quando você aceitou Jesus. Ele já tinha vencido tudo. Ele já tinha resolvido lá na cruz. Agora, como filhos de Deus, como cristãos, como crentes, para que nós possamos viver a nossa vida aqui na terra, nós precisamos andar conscientes daquilo, do Deus que nós carregamos, do poder que nós carregamos, fazermos uso do nome que está acima de todo nome. Amém? Eu te pergunto de novo, quem está no comando? Sabe? Às vezes a gente precisa se lembrar dessas coisas. Sabe quando você perceber que as coisas estão querendo desandar na sua casa? Ora um está doente, ora o outro está doente. Aí daqui a pouco o menino cai, aí o outro se machuca. Aí está faltando paz. Espera aí, quem está na voz de comando é você. Manda embora no nome de Jesus. Amém, queridos? Você recebeu de graça. Foi de graça, nós lemos. Pela graça nós fomos salvos. Sabe? Para nós foi de graça. Mas para ele custou a morte de cruz. Não é? Morte espiritual. Sabe, queridos, que eu acho que a gente precisa é só viver para honrar esse sacrifício que ele fez. E o melhor da história, ele fez o sacrifício no nosso lugar. A gente só precisa usar. A gente só precisa honrar ele. E ele ainda nos habilitou com a autoridade dele. Sabe de uma coisa? Tá fácil. Fala pro seu vizinho, tá fácil. Não é verdade, gente? A gente só precisa se levantar na consciência e na autoridade do Deus que nós carregamos, do poder que nós estamos investidos, e com consciência do poder que há no nome de Jesus. Amém. Você recebeu alguma coisa nessa noite? Glória a Deus. Você pode ficar em pé? Aleluia. Sabe, queridos, eu tenho entendido que a vida com Deus não é a gente... Deixa eu só voltar um ponto atrás. A gente fala, estude no Rema. Vai ser bom. Eu tenho certeza que todo mundo que fala com você, ele fala, vai ser bom. O Rema mudou a minha vida. Sabe o que a gente está querendo dizer muitas vezes? Sabe, existe uma vida melhor do que essa que a gente está vivendo. A palavra diz que a revelação, que as palavras de Deus, ela traz luz ao simples. Existe uma vida muito melhor do que essa que nós estamos vivendo. Amém? E conhecer a palavra de Deus, prosseguir conhecendo mais e mais e mais a respeito da palavra de Deus, vai nos trazer clareza. Lembra que nós falamos? Claridade. Ah, peraí, como que seria isso? A palavra de Deus já me diz como fazer assim. Sabe, sentar 2 anos em uma escola é para que você possa se equipar de novas informações. Eu falo nova, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está lendo a nossa Bíblia, a gente lê e não está entendendo nada. E aí quando você senta numa escola, você faz, uau! Isso aqui estava aqui, eu nunca li isso aqui antes. Amém. Deus deseja que nós vivamos uma vida boa. Ele é bom. Existem muitas ferramentas, existe muita capacidade, existe muita habilidade para que a gente viva uma vida boa aqui nessa terra. Uma vida feliz, sabe?
para a gente conquistar os sonhos, a visão, o chamado, o propósito que Deus tem para nós? Sim, mas que a gente viva uma vida boa todos os dias. Sabe, ser crente é todo dia. E Ele deseja que você viva uma vida boa todos os dias, consciente de quem você é, daquilo que você tem, do Deus que você carrega, de quem você representa, aonde você está, muito acima. Sabe? Não só pensando em problema, não só pensando na vidinha, não só pensando em como que eu vou fazer para sair daqui, não. Ele quer que você mude o seu pensamento. Ei, olha para onde você está, filho. Eu estou olhando de cima para baixo. As coisas ficam pequenininhas, conscientes da presença, conscientes do Deus que nós carregamos. Amém? Você pode fazer uma oração comigo? Pai, muito obrigada. Nós te agradecemos. Porque você fez tudo, Senhor. Nós podemos desfrutar de tudo isso que você fez. Obrigada porque nós fomos investidos de autoridade. Obrigada porque você, Senhor, nos deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Obrigada, Jesus Cristo, pelo seu sacrifício. Obrigada, Senhor, porque você foi até o fim. Você não desistiu para que nós pudéssemos viver uma vida boa. Nós te agradecemos pela autoridade. Nós te agradecemos, Senhor, pelo entendimento de que nós temos autoridade no nome de Jesus. Nós te agradecemos porque nessa noite nós relembramos, nós clareamos, Pai, a respeito dessa autoridade, e nós nos levantamos em fé, nós nos levantamos em ousadia e dizemos e declaramos que a nossa vida há de melhorar. A nossa vida, Senhor, vai seguir conforme todo o plano que você tem para nós. Nós não andaremos com medo, nós não andaremos debaixo de pressão, nós não andaremos debaixo de circunstância, nós não andaremos, Senhor, como aqueles que estão nas trevas, nós não andaremos, Senhor, como aqueles que seguem no curso desse mundo, mas nós andaremos consciente do lugar em que nós estamos, muito acima, assentados com Cristo, nas regiões celestes, muito acima. Muito acima. Nós te agradecemos, Pai. Eu abençoo essa igreja e eu declaro que eles vão crescer, eles vão se multiplicar, eles vão florescer, Senhor, cheios do conhecimento, cheios da revelação, cheios de testemunhos a respeito do que é essa vida, do que é caminhar com Jesus. E pessoas vão desejar Jesus olhando para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro por isso, eu te agradeço. Eu declaro, Senhor, uma noite de paz. Eu declaro, Senhor, uma noite em que o seu Santo Espírito mesmo trabalhará conosco. Espírito Santo, você que é ajudador, você que é auxílio. Eu oro te pedindo, fala conosco individualmente, traz clareza, que nós possamos ouvir hoje, discernir hoje áreas em que nós estamos perecendo, porque não estamos fazendo uso do nome de Jesus, da autoridade que temos. Espírito Santo, trata conosco individualmente, trata com cada um, Senhor, à sua maneira. Estejam dirigindo, estejam no ônibus, estejam numa moto, Pai, quando deitarem as suas cabeças num travesseiro. Mas eu te peço, Espírito Santo, trata com cada um, trazendo discernimento, trazendo clareza das áreas em que nós podemos crescer, que nós podemos construir mais, usando a autoridade que nós temos no seu nome. Pai, nós não queremos usar o seu nome em vão. Nós não queremos usar o nome de Jesus de brincadeira. Mas nós queremos honrar o seu nome. Nós queremos andar conscientes de quem carregamos.
Nós queremos andar, Senhor, sempre nos lembrando quem manda aqui. Obrigada pela autoridade que você nos confiou como igreja. Muito obrigada, Pai. É um privilégio ser a sua igreja, é um privilégio ser a sua noiva. Que nós sejamos sal na terra, luz neste mundo, luzeiro quando sairmos dessas 4 paredes, manifestando tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Eu declaro curas, eu declaro provisão, eu declaro multiplicação, mais e mais pessoas chegando. Eu declaro meus irmãos tocando pessoas, manifestando Jesus aonde quer que eles estejam, e pessoas vindo para este lugar por causa do bom testemunho e da vida que essas pessoas estão carregando. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus.